Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade. Para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras, infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma calamidade na terra e irá contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Homens vão desmaiar de medo. Só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas, então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está pronta, está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. As leituras dessa semana, que se aproxima do Advento escatológico, as primeiras 2 semanas do Advento fala da segunda vinda de Cristo. Por isso que as leituras são mais escatológicas, escatos, fim, como será o fim dos tempos, né? Daniel é um profeta, que tem muitas leituras aí, que fala também um pouco disso. E hoje nós temos uma passagem da cova dos leões. O reizinho poderosinho, quando Daniel servia, usava de Daniel para interpretar os sonhos, e falava que ele seria o grande no reino. Depois, quando Daniel não cumpriu a ordem do rei de adorar esse monte de baboseira aí, ele coloca Daniel para ser morto pelos leões. E depois fica preocupadinho, não dorme à noite e acorda cedinho para ver se ele foi morto. Tanto que gente que busca poder e dinheiro é hipócrita. Usa, não tem sentimento. Usa até da família. Usa da esposa, dos filhos, para que façam o que ele quer, né? E ai daquele que vai contra daquela. E, milagrosamente, Daniel não foi morto. Aí o reizinho fica felizinho. Mas vai pagar do mesmo, deve ter pago do mesmo jeito, estar pagando a petulância, o orgulho de não querer ser, de querer ser Deus, né, no lugar de Deus, assim como Herodes, que fala com a sua filhinha o que ela quiser, ela pede a cabeça de João Batista, e ele não pode passar vergonha diante dos convidados, e por isso mata o maior profeta de todos os tempos. Nós estamos perdendo cada vez mais o temor de Deus. Ninguém tem noção com quem está mexendo. Gente, eu não acho que eu conheço tanto Deus assim. Ele é infinitamente, eu acho que muito, quase nada. E já é suficiente para eu borrar de medo.
da ira dele. Borra, não vou falar outra palavra não. De medo. Não que eu não o ame. Cada dia mais eu tenho pedido amor e eu amo. Às vezes eu falo muito, eu te amo. Mas eu tremeria de medo da ira dele. Se eu fizer algo neste mundo que vá contra a sua vontade. E tantas pessoas que sobem num tamboretim de dinheiro e poder e começa a perseguir, a usar dos outros, a maltratar. Eu descobri algo agora recente, agora, poucas semanas, que eu fiquei assim. Uma das coisas que os globalistas querem é diminuir a população mundial. E eu vi um documentário que na guerra da Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, quando cercaram Sarajevo, alguns milionários, bilionários, pagavam $900 mil para caçar seres humanos. Crianças, adultos, de 900 mil a 1.200.000 dólares. Vestiam a roupa de caça e tinham o direito de, na guerra, caçar seres humanos, pôr para correr, como estão fazendo com os cristãos agora na África. Como é que faz com uma cambada dessa? O que você acha que tem na cabeça do bilionário desse? Pagar $1 milhão para caçar seres humanos numa guerra, aproveitar que está tendo a guerra. Eu não sei o que Deus tem para nós, sem contar, claro, se nós temos gente aí que hoje, no governo, querendo matar criança até 9 meses no ventre, se é proibido a injeção letal do coração, a sistolia, em pudrinho, em égua não pode fazer? Querem fazer em seres humanos? O que se pode esperar? Se protegem grandões que roubam crianças para tráfico sexual e de órgãos? O que se pode esperar de uma raça dessa, cada vez mais cega no seu orgulho, na sua vaidade, na sua petulância? O que se pode esperar da ira divina? Ninguém vai escapar dela. Ninguém, né? E aí, por isso tem o Evangelho aqui. Quando vir de Jerusalém cercada, ficai sabendo que a destruição está próxima. Devem fugir as montanhas. Aqui, gente, sempre tem que ter a leitura de continuidade. Lembra disso? A leitura de continuidade desse Evangelho foi a destruição de Jerusalém no ano 70 e poucos, pelo Império Romano. Jerusalém foi cercada, foi destruída, o templo foi destruído pela segunda vez e nunca mais foi reconstruído. Só que, quando fala da destruição de Jerusalém na história, ao mesmo tempo, aqui dentro do texto, nós temos falas escatológicas. Tem muita coisa aqui que não é da história da época que Jerusalém foi sitiada pelos romanos. Vamos ver. Devem fugir as montanhas, afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando aqueles dias. Pois haverá uma grande calamidade na terra, toda a terra. E ira contra esse povo. Aqui é a ira divina, que eu borro de medo. Ira. Você não sabe o que é a ira de quem controla tudo por dentro. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis.
até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, já não tem muito a ver com a destruição de Jerusalém. Se você não ler a Bíblia com as duas visões, a visão histórica e a visão vertical, transcendente, né? Você não vai entender. Uma hora fala da destruição de Jerusalém, aí os escritores falam, não, é quando Roma destruiu. Mas outra hora fala de sol, lua, estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. O pavor. Alguém já viu um mar bravio assim? Alguém já foi para Morro de São Paulo? Pegou o catamarã? Parece um terror na volta. Um filme de terror. Terremoto. Alguém de vocês já teve em algum lugar com terremoto? Em Roma vira e mexe, teve um terremoto. Não é terremoto para destruir, mas a sensação é maravilhosa. Você se sente nada. Você se sente um lixo. Você não tem para onde correr. É ruim quando destrói. Lá em Roma, graças a Deus, não é tão forte. Mas a sensação é de total indefesa. Ali você vê quem você é, independente do que você tenha. Ali você sabe que você não é nada, nada. E duvido que não repense para quebrar o queixo, para se voltar a Deus. Duvido. Mas não se preocupem. O terremoto pode não vir na terra, mas virá na sua vida mais cedo ou mais tarde. Não tem como fugir. E você vai ver que você não é nada. Que tudo que você tem vem dele. Os homens vão desmaiar de medo. Eu já desmaio de pensar. Pelo poder que esse meu Pai amado tem, o que ele pode fazer. Com quem não o busca, com quem não reza, com quem é egoísta, com quem não faz caridade, com quem está no pecado grave e não quer sair. Desmaiar de medo. Só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Jesus não vai voltar mais humildezinho. Ele vai voltar como ele é. E para nós que seguimos a Deus, que amamos, rezamos, vai ser uma alegria enorme, no meio de tanto medo, já borrado, né? Sujo, tremendo, ver o nosso Salvador aparecer no céu. Mas para outros, será um tormento maior, a condenação eterna. As almas que estão no inferno vão pegar o corpo para ir para o inferno. Vão sofrer mais ainda. Além do sofrimento espiritual, terão o sofrimento do corpo no inferno. Para nós, uma alegria, se formos fiéis. Para outros, um tormento, a vinda de Cristo. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Meus irmãos. Eu não entendo como a sociedade se afastou da realidade de que Deus é o Senhor de tudo e que a sua ira pode nos levar à perdição. Tratam Deus como se fosse um nada. Trocam Deus por tudo. Ignoram as leis da igreja e dos mandamentos. Que Nossa Senhora das Graças nos dê a graça de converter de verdade,
de confessar, buscar os sacramentos e ser realmente aqueles que obedecem ao Senhor, para quando chegar esse momento, estivermos preparados e possamos dizer: Maranatá, vem, Senhor Jesus, estou pronto. Maranatá.